Boa noite, irmãos e amigos que participam dessa corrente de amor e luz. Nos unimos nesse momento para mais uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, que todos nós possamos receber a assistência dos bons espíritos para termos um bom entendimento dessa lição. Do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Itens 6 e 7. Item 6. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado ao mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desfere neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe e até como Deus.
João adverte contra eles os uns, dizendo: meus bens amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bom, irmãos, é uma lição bem clara e, como todas as outras, nos traz grande ensinamento. Que precisamos analisar as comunicações, pensar bem antes de nos deixarmos enganar, de refletirmos se aquela mensagem, se aquela comunicação está trazendo os ensinamentos do Cristo, se tem caracteres morais. Se não for assim, nós já sabemos que não deve ser de bons espíritos, de mãos que estão para nos auxiliar e nos trazer as mensagens que precisamos para crescer, para aprender mais nessa caminhada. Aproveitando esse momento, vou fazer uma leitura do livro Vivendo o Evangelho de André Luiz, reforçando, o que a gente acabou de ler. Como acontece no mundo corpóreo, no outro lado da vida também existem inúmeras opiniões à sua volta, e sugestões alcançam-lhe a mente sob a forma de ideias e impulsos. Amor ou ódio, descrença ou fé, preguiça ou trabalho, fraqueza ou coragem, violência ou brandura, comodismo ou esforço, intolerância ou compreensão, desespero ou esperança, desânimo ou otimismo, vingança ou perdão, cólera ou paciência, aflição ou calma. É claro que o caminho a seguir depende de você, mas não esqueça a recomendação do apóstolo João e analise sempre se esta ideia ou aquele impulso estão de acordo com as lições do Evangelho. Então, nos dirigindo para o final, novamente vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos que nos protegem nessa corrente de luz, agradecendo por essa oportunidade de leitura e estudo do Evangelho, onde nos encontramos irmanados pelo amor e fé. Que os espíritos que se encontram em sofrimento no plano físico ou espiritual sejam envolvidos nas vibrações de amor, de esperança e de paz. Pedimos que não lhes falte a fé, a proteção e o amparo nesses momentos tão difíceis.
Pedimos pela nossa Casa Espírita Eulália Nogueira muita proteção e luz na continuação de todos os trabalhos. Pedimos também pela limpeza espiritual nos nossos lares, que as nossas águas possam receber a fluidificação, trazendo benefícios para a nossa saúde mental, física e espiritual. E que assim seja. Uma boa noite a todos os irmãos e que a paz de Jesus esteja com todos.